Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordeno de Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que estamos aqui nesta manhã de quinta-feira, louvando e agradecendo a Deus pelo dom da vida. Pedimos a graça do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, para que Ele nos conceda a graça de compreendermos tudo aquilo que é desejo e vontade do seu coração para a nossa vida. Eu convido você a pegar o Evangelho de Lucas, capítulo 9, o versículo de 7 ao 9, que nos ensina assim. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o convite de Deus para nós no dia de hoje é que permitamos que pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor nos leve a procurá-lo, não por aquilo que Ele faz na nossa vida, mas realmente por aquilo que Ele é. E o sentimento que o Senhor colocava no meu coração é: qual é o real motivo da sua procura a Jesus? Qual é o real motivo da sua volta para a igreja? Qual é o real motivo a qual você tem buscado a Deus ou até mesmo feito as suas penitências dentro dessa quaresma de São Miguel Arcanjo? Qual é a motivação que tem movido o teu coração para poder procurar Jesus? Meus irmãos e minhas irmãs, essa reflexão nós precisamos fazer de uma forma diária na nossa vida, para que possamos buscar Jesus não somente por interesse, buscar Jesus por medo, buscar Jesus porque queremos talvez uma promoção dentro do nosso trabalho, ou até mesmo pela oportunidade de conseguir um novo trabalho. Buscar Jesus porque estamos passando por um momento de dificuldade dentro do nosso matrimônio, ou seja, alguma dificuldade relacionada aos filhos, alguma dificuldade relacionada ao esposo, à esposa, alguma dificuldade talvez dentro do seu trabalho, algum conflito a qual você tem passado e que a cada dia que passa tem se tornado algo difícil de ser resolvido. Talvez você tenha passado por algum motivo de enfermidade ou alguém próximo de você está enferma. E você tem buscado Jesus porque a motivação do seu coração não é realmente para que o Senhor realize a sua vontade, a vontade dele na sua vida, mas a sua busca por Jesus é para que ele possa realizar aquilo que realmente você deseja e que o seu coração tem desejado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos suplicar a Deus para que Ele possa realmente destronar toda essa situação que carregamos dentro do nosso coração. Assim como Herodes, que buscava conhecer Jesus e a sua busca era motivada pelo medo, o medo de poder perder o seu reinado. Ele não queria que Cristo reinasse sobre a sua vida, mas ele queria reinar sobre a vida de Cristo. E nós precisamos permitir, meus irmãos e minhas irmãs, que o Espírito Santo de Deus também, ele vai destronando essas situações dentro do nosso coração, porque muitas vezes nós queremos reinar sobre a vida de Cristo. E se Cristo ele não busca fazer aquilo que o meu coração deseja, então rapidamente eu deixo de acreditar naquilo que realmente Cristo é. E busco somente a Cristo por interesse, mas não por aquilo que Ele é. O caminho, a verdade e a vida, ou seja, o Cordeiro de Deus é aquele que tira todo o pecado do mundo.
Então, permitamos que no dia de hoje o Espírito Santo de Deus, ele adentre dentro do nosso coração e revele ao nosso coração qual é o real motivo a qual eu tenho buscado a Jesus. Qual é o real motivo a qual eu tenho acordado nas madrugadas para poder fazer o Santo Rosário, seja com o Frei Gilson, ou seja até mesmo através de uma penitência pessoal? Qual é o real motivo a qual eu tenho me aproximado da Eucaristia, o meu retorno para a igreja? Talvez este primeiro contato com Jesus seja somente um contato por interesse, mas nós precisamos amadurecer esse sentimento dentro do nosso coração e permitir que, pela graça do Espírito, o Senhor vai modelando o nosso coração para que realmente a gente possa chegar a essa conclusão: sim, Senhor, talvez eu tenha te procurado por interesse, talvez eu tenha te procurado por medo, talvez eu tenha te procurado porque eu desejo alcançar a graça de uma cura, talvez alguém esteja enfermo dentro da minha casa e eu tenha te procurado para que o Senhor possa curá-la, talvez você tenha procurado por alguma promoção dentro do seu trabalho ou até mesmo por uma troca de um trabalho, mas nós precisamos ser sinceros com Jesus para que esses primeiros sentimentos que brotam dentro do nosso coração possam ir sendo transformados pela graça de Deus, para que um dia eu e você tenhamos a coragem de poder dizer para Jesus: no início era por interesse, mas agora eu te busco porque realmente eu te amo, Jesus, e eu não quero, Senhor, buscá-lo somente por aquilo que o Senhor faz na minha vida, mas eu quero te buscar e eu quero te honrar no ordinário de cada dia por aquilo que realmente o Senhor é. Que o Senhor nos conceda esta graça, meus irmãos e minhas irmãs, de ter um coração desapegado e desinteressado. Que o Senhor nos conceda essa graça de poder ter o nosso coração transformado a tal ponto que o nosso coração possa se assemelhar cada vez mais ao coração de Jesus, para que possamos buscar a Cristo no ordinário de cada dia, não por aquilo que Ele faz, não por medo, mas por aquilo que realmente Ele é. Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs da sua quinta-feira, que Deus abençoe o seu dia. E que possamos nesta quinta-feira poder permanecer unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe muito a sua vida.